Mas só para a gente começar aqui a nossa conversa, né, gostaria de discutir com o senhor, principalmente em relação a toda essa dificuldade do controle de inflação, queda da produtividade econômica do país. Ontem, inclusive, a gente estava conversando aqui com a Salete, eu estava trazendo aqui para ela, que alguns bancos, né, eu estava até lendo que o Credit Suisse tinha aumentado a perspectiva de crescimento aqui do Brasil para 1,4 ponto percentual. O próprio Bradesco aumentou para 1,5%, né, por cento. A gente estava tentando discutir em relação aos outros países, né, tentar entender um pouco mais sobre a economia global. A gente está vendo muitos países preocupados até com uma recessão, uma estagflação, alguns países com uma inflação muito alta, aumentando juros e alguns bancos até olhando para o Brasil bem descolado, né, desse restante aí, desse cenário, mostrando uma recuperação melhor para a gente. Gostaria de até aproveitar essa oportunidade de entender, né, um pouco a sua opinião, professor, se você concorda com isso, está otimista também em relação a esse crescimento. A gente ainda tem uma inflação alta, estamos falando até sobre as questões de aumento de juros, mas até para a gente começar aqui, né, desenhando um pouco mais a nossa entrevista, como que você está vendo a nossa recuperação econômica? Você acredita, né, nessas projeções positivas até que estão vindo aí em relação à nossa recuperação? Infelizmente eu não tenho como é que eu poderia dizer, esse otimismo, né? Por quê? Porque existe uma grande preocupação com relação à economia brasileira, que é uma observação que nós estamos tendo do ocorrido de 2011 até hoje. O que a gente percebe é que, pelo menos em termos de dólar, a nossa renda per capita caiu, ou seja, o PIB per capita caiu. E a queda do PIB per capita, que chega a quase 42%, é assustador. Certamente vocês vão dizer assim, mas tem o efeito do dólar. Não, sem dúvida alguma. Mas uma economia bem estruturada, competitiva, ela acaba neutralizando esse efeito, e um detalhe adicional, né? A desvalorização da moeda nacional se dá também em função de uma deterioração da condição estrutural do país. Então, tudo isso acaba pesando negativamente sobre o setor produtivo da economia, o que, de uma certa maneira, contribui, né, para essa pressão de preços que nós estamos vivendo. Uma preocupação que nós temos quando observamos o mundo é vamos colocar assim, essa nova pandemia que paira sobre a China, e principalmente num país, né, que é um grande ofertante do mercado mundial, seja de bens intermediários, seja de matérias-primas, e até mesmo de bens finais. Então, essa mudança, né, de cenário é preocupante principalmente quando nós falamos em Brasil. Então, é difícil de imaginar esse eventual descolamento da nossa economia com relação ao restante do mundo. Por quê? Porque, sabidamente, nós somos altamente dependentes do setor externo. Então, à medida que você tem vamos colocar assim, uma tosse, né, no setor externo, que ela repercute sob a forma de uma gripe. Então, nós estamos muito sensíveis a tudo aquilo que acontece no setor externo, principalmente quando a gente fala, por exemplo, dos Estados Unidos, ou mais especificamente do Fed, diante dessa perspectiva de uma nova elevação da taxa de juros.